acabamos perdendo muitas famílias, muitos jovens. Então nós viemos para esse ano para estruturação, né? E estruturação para o crescimento, porque a gente só consegue crescer. Por que a gente fala tanto em crescimento? Porque crescimento é povoar o céu, né? Crescimento é salvação de almas, é cumprir o plano eterno de Jesus, né? Não é que você que está aqui não seja importante, mas nós temos que olhar para os que estão lá fora também. Então, nós entendemos que esse ano foi um ano de estruturação, como temos percas, remanejamentos, mas criamos departamento de homens, criamos departamento de mulheres, estamos aí consolidando, edificando casais, que vai ter agora o evento. Experimentamos muita coisa que o ano que vem vai ser em prática de verdade, né? Esse ano aqui nós estamos ainda muito leve com os irmãos, mas o ano que vem nós vamos querer reunir toda a liderança nas terça-feira aqui às 20 horas, para treinamento pesado de pregação, de convite, de evangelização, de conhecimento bíblico, cursão bíblica, irmão. Nós não vamos mais abrir mão de certas estruturas que a igreja tem, porque só assim nós vamos crescer em Deus. Não tem como você orar na presença do Senhor e pedir algo ou saber do que você tem direito se você não conhece a palavra de Deus. Então fica aqui, você não sabe como, Senhor, oro para que seja feita a tua vontade. Mas qual a vontade do Senhor? Quando você sabe a vontade do Senhor, então você ora assim: Senhor, a tua palavra diz. A vontade do Senhor fala assim: a tua palavra diz. Isso é a vontade do Senhor. Quando você vê na Bíblia assim: o Senhor digo, em verdade vos digo. Isso é a vontade do Senhor. Amém? Quantos creem assim? Amém. Então Deus tem muitas promessas para nós, irmãos. E nós precisamos conhecer. E nós só vamos conhecer estudando. E eu vou ser sincero com você: ninguém estuda a palavra de Deus em casa, na medida necessária. É muito pouco em casa. É pouco, é difícil, porque sempre a gente tem dificuldade. Em casa chega, é a rotina, as mulheres vão fazer almoço, vão cuidar da casa, né? O marido às vezes vai fazer alguma coisa. Ontem mesmo estava trocando um chuveiro em casa. Fazia tempo que eu não fazia isso, tive que fazer. Chegou uma hora, tem que fazer. Mas, então, às vezes não dá tempo de você estudar. Mas a igreja, ela proporciona. Só que é muito triste quando a igreja proporciona algo como o evento das mulheres, dos kids, dos casais, e a igreja não se envolve, né? Às vezes fica olhando o jardim do vizinho, e o nosso jardim está aí, precisando de ser cuidado. Às vezes precisa passar uma tintinha nas pedrinhas do jardim, e às vezes a gente deixa. É a nossa igreja, irmãos. Amém ou não? É a nossa igreja, não é a minha igreja, é a nossa igreja. A igreja é a igreja de Jesus, a igreja Batista Vida Plena de Diadema, é a nossa igreja. Nós precisamos cuidar dela, precisamos cuidar das nossas células, precisamos, engajar junto com os irmãos mesmo, né? E assim, nós às vezes fazemos algumas caravanas, nós vamos fazer algum conhecimento, alguma coisa, mas nós temos que valorizar em primeiro lugar tudo que é nosso, tudo que é da nossa igreja, né? Tudo que... eu fiz um convite para alguns jovens para levá-los num passeio sábado aí, mas porque eu acho legal sair num ambiente diferente com eles, né? Mas nós valorizamos as nossas células, nós às vezes remarcamos, mudamos a data pelos eventos, que às vezes vai ter um evento no sábado, meu tempo é curto hoje, eu já sei, mas não tem problema. Nós às vezes temos evento no sábado, então recomendo os irmãos, traz a célula para sexta, para quarta, para quinta, para segunda, mas não deixa de fazer. Também a mesma coisa, bateu no mesmo dia, a gente vai tomar muito cuidado isso ano que vem para não confrontar datas, eventos de casais, de homens, de mulheres. A gente vai sentar em novembro para fazer a estrutura e o calendário de 2023, amém? Com toda a estrutura das nossas conferências, que são gerais, mas também dos nossos eventos locais, que é aqui de Diadema, tá bom? Vamos fazer algo poderoso para que o Senhor dê o crescimento, né? Terça-feira aqui nós tivemos oração, foi uma bênção. Cada terça-feira é um mover diferente. Nessa terça aqui, os irmãos vieram aqui na frente, nós oramos, colocamos as mãos sobre os irmãos, estamos consagrando as terça-feira, estamos com um propósito pela vida do nosso irmão Marcelo, todo dia às 10 horas da noite, às 3 da manhã, alguns irmãos também são às 3 da manhã, às vezes dá uma atrasada, né? Vai para as 4, mas estamos orando, porque cremos, né, no milagre. A palavra de Deus diz que do Senhor é a cura. Então nós falamos: Senhor, a tua palavra diz. Então, se a palavra dele diz, quem somos nós para ir contra, né? Então eu vou, de maneira breve, ministrar aqui a terceira mensagem da série Bem-aventurados em Cristo, amém? Quero que você abra a Bíblia no texto base, que é em Mateus capítulo 5, só que nós vamos ler somente o versículo 6 e 7.
eu não estaria ministrando hoje, irmãos, né? Seria a nossa supervisora Ariana, mas ela não está bem de saúde. Peço até que os irmãos nos ajudem, oração também por ela, tá bom? Nós vamos ler Mateus 5, versículos 6 e 7. Então, ela passou novamente para mim, por não estar se sentindo muito bem, e nós vamos estar orando para que ela fique bem, amém? Em nome de Jesus. A palavra de hoje é os que têm fome e sede de justiça e misericórdia, amém? Os que têm fome, os irmãos da sonoplastia podem colocar assim, o banner bem-aventurados e o tema, os que têm fome e sede de justiça e misericórdia, amém? Ok? Então vamos lá, Mateus 5 e 6, Mateus 5, versículo 6, e 7. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, amém? Então pode repetir isso? Os que têm fome e sede de justiça, amém? Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, esses que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, amém? Bem-aventurados misericordiosos, agora diga, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, amém? Antes de você sentar, curva sua cabeça só por um instante e ore ao Senhor para que a palavra de Deus elucide no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra. A palavra essa que nos alimenta, que nos transforma. É a Tua palavra que nos faz prósperos, abençoados. É a Tua palavra que faz com que nós sabemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Por isso eu peço que seja claro nessa noite essa palavra no coração de cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu não sei se vai dar tempo, pode sentar, não sei se vai dar tempo de ministrar, mas eu vou tentar. Os que têm fome e sede de justiça e misericórdia. Nós vemos aqui que são, Mateus 5, é a bem-aventurança. Eu falei no primeiro culto sobre a bem-aventurança ou a felicidade que Jesus estava dizendo aqui nesse monte, é uma felicidade plena, amém? Contínua e abundante. Não é uma felicidade de um momento, que a gente sai e dá risada, não é essa felicidade. É um estado de quem é feliz, beleza? Até aí, relembraram? Primeiro culto. Não vou pregar o primeiro culto, mas tem que relembrar para a gente entender aonde nós vamos nos posicionar a partir dessa palavra. Porque assim, eu ouço a palavra de Deus e me posiciono segundo ela. E aí você vai sofrer ataques por se posicionar segundo ela, mas você vai dizer no mundo espiritual, está escrito, ou diz o Senhor. Então, se diz o Senhor ou está escrito que eu sou feliz, então eu sou feliz, amém? Se Deus está dizendo você é feliz, então crê, você é feliz, irmão. Se Deus está falando assim, você é bem-aventurado, então você vai falar no teu coração, eu sou bem-aventurado. Se você andar assim, você vai colher as recompensas de ser bem-aventurado. Então, em Mateus 5,6 está dizendo aí um pouco sobre a justiça. Mas que justiça que a Bíblia está nos mencionando aí? Né? Nós sabemos que tem um tribunal de justiça, tem um Supremo Tribunal, tem o símbolo da justiça no nosso país, é uma mulher vendada segurando uma balança. Quantos sabem disso? Levanta a mão. Uma mulher vendada, com os olhos vendados, segurando uma balança. Né? É o equilíbrio, né? Sem nenhum tipo de influência. Mas a justiça que o autor aqui, que Jesus está dizendo, em Mateus, como autor desse texto, está falando é a justiça bíblica, né? A justiça de Deus. Aí eu quero ler um texto com vocês, para vocês entenderem que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas não é da justiça da terra, mas é a justiça de Deus. Então nós vamos ler Romanos 3, pode pôr para mim, a sonoplastia, Romanos 3, 21 ao 26, que diz assim, me acompanha aí, presta atenção, vai ser breve, mas eu preciso que você me ajude para eu não ter que repetir muito. Porque se eu ver cara de interrogação, eu fico repetindo. Às vezes o irmão fala, pastor, você repete demais. É que eu vejo interrogação no rosto. Amém? Então, diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Diga, uma justiça que provém de Deus. Então não é a justiça da terra. Independente da lei, que é a lei de Moisés, que é a lei da Torá, que é a lei do Pentateuco, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, aí o autor está explicando, o apóstolo Paulo está explicando em Romanos, mediante a fé em Cristo Jesus,
para todos os que creem. Diga, que creem. Então a justiça mediante a fé em Jesus Cristo para os que creem. Só existe para os que creem, a justiça de Deus, tá bom? Abre aí, vai abrir um leque na mente aí. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, o que ele fez, como a pastora falou aqui? O ofereceu, como o quê? Sacrifício para propiciação. O que é propiciação? Pagamento de dívida, tá bom? Mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O que Deus fez? Pegou o filho dele, o bem mais precioso, o amor da vida dele, tudo o que ele tinha, e deu em sacrifício para pagar o quê? Para fazer dele o quê? Justiça no nosso lugar, amém? Mediante a fé para os que creem. Diga os que creem. Amém. Está conseguindo entender? Está muito rápido? Então vamos lá, que a gente lê muito o versículo durante o dia para ministrar, então ele fica meio que na ponta da língua, né? Demonstrando a sua justiça. Então Deus demonstrou a justiça dele em quem? Em Cristo. Não é a justiça da balança que eu falei para você, que eu tipifiquei com o símbolo da justiça no Brasil, né? Mas a justiça, Deus, ele demonstrou a justiça dele em Cristo, o seu Filho, entregando ele no teu lugar. Jesus falou assim, há um preço a ser pago, eu vou pagar. Olha que coisa linda, maravilhosa, é o Evangelho. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que versículo, olha o que Paulo está nos revelando, tanto conteúdo, num versículo, em 3 versículos, 4 versículos aí. A justiça que vem de Deus, e é dessa justiça que o autor em Mateus está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Saciados ou fartos, né? Algumas traduções estão fartos, ok? Ou satisfeitos. Então, o que é essa justiça? Diga, a justiça do Filho de Deus. Ele morreu no meu lugar para que eu tenha o direito de ser salvo. Essa é a justiça de Deus, amém? Então, para que eu seja saciado, eu preciso ter fome e sede dessa justiça, da justiça de Deus na terra. Porque vai haver um dia em que vai se manifestar novamente. A primeira manifestação foi na crucificação e ressurreição. Então o reino de Deus veio e manifestou para os que creem pela fé. Agora a justiça vai ser maior. Por quê? Porque Cristo virá nos ares e fará justiça nas nações. Amém? Então a justiça vai vir, vai se cumprir. Vai haver uma grande batalha. O pastor Orivaldo esteve lá no Vale de Megido. Vai ter uma grande batalha lá, onde o Senhor vai julgar as nações da terra. Então vai ser naquele dia. Só que nós não podemos só esperar aquela justiça que vai acontecer no Vale do Armagedon. A justiça quando o Senhor vir e sentar no trono em Israel. Nós temos que praticar a justiça de Deus aqui. Para quê? Para ser saciados. Amém? Então aí eu te explico por que eu aceitei o encargo de ser pastor e não abandonei mais. Porque eu entendi que eu faço parte dessa justiça agora. Na verdade, você que está aqui e crê em Cristo faz parte da justiça de Deus na terra. Mas aqueles que têm fome e sede são fartos, saciados, satisfeitos, irmão. Sabe por quê? Porque quando uma alma se converte, todo o teu trabalho de anos é uma grande satisfação que vem. Então, essa é um pouco da justiça que está falando aí. Agora eu quero falar um pouco para você do que é a misericórdia. A misericórdia, pregar com pouco tempo é difícil, irmão. O que é misericórdia segundo a palavra de Deus? Misericórdia, alguém sabe o que é misericórdia aqui? Que é o 2º versículo. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-lo por um simples ato de bondade. A pessoa não te pediu desculpas, a pessoa ela te lesou, ela te feriu, ela te fez mal, e não te pediu perdão e não restituiu o que te fez de mal, mas mesmo assim, pelo um ato de bondade, você resolve perdoar ele. Isso é misericórdia, amém? Apesar dessa pessoa não merecer perdão, olha só, misericórdia divina é o quê?
Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. Apesar do homem ser pecador e falho, Deus, com sua infinita misericórdia, Ele perdoa o homem. Olha que coisa interessante, né? Misericórdia divina, então, é isso, né? É a libertação do julgamento. Então, anda junto, tanto a justiça de Deus quanto a misericórdia. Por isso que a Bíblia é muito perfeita em sua escrita. Anda junto a justiça de Deus com a misericórdia, né? Porque o que nós estamos estudando em Mateus 5 é o quê? Características de Cristo que é passada para nós. Então, Cristo, Ele é cheio de fome e sede de justiça. E também é misericordioso. Então, qual o desejo do Senhor? Que nós também tenhamos essa justiça no nosso coração, né? A justiça de Deus. E tenhamos a fome e a sede por ela. E também sejamos misericordiosos com as pessoas. Tem gente que não é misericordioso nem um pouco, não é verdade? Você conhece alguém assim? Tem gente que não tem misericórdia com ele, não. Deveu, meu irmão, está perdido, né? Vai ser cobrado, tem que pagar. Mas o Senhor, Ele é diferente, e Ele nos ensina, através desse caráter de Cristo, em Mateus 5, sermos diferentes, né? Em resumo, aliás, a etimologia misericórdia é a junção de duas palavras, do latim, misere, ou miseris, ou miseriato, ou miseratio, né, que é miséria, mais cordes, que é coração. Assim nós entendemos que a junção dessas duas palavras, miseratio e cordes, é coração que debruça sobre a miséria. É alguém que se compadece. E hoje teve um fato tão interessante, que Deus envia, às vezes, pessoas, porque pela madrugada, eu vi que a Ariana tinha mandado uma mensagem, não estava me sentindo muito bem, e aí eu acabei não respondendo ela, fui orar, respondi depois, durante a manhã. E aí eu já estava orando a palavra, a gente estava trabalhando junto a mensagem, e aí Deus enviou uma pessoa hoje, uma senhora, mais ou menos uns 70 e poucos anos, e ela passou hoje lá pelo restaurante, pedindo algumas latinhas, né? E aí eu vi aquela cena, e ela não pediu nada para comer, né? Ela só pediu algumas latinhas. Aí eu falei, tem umas latinhas, dá tudo para ela, a gente recicla, né? Você sabe que o Filho de Deus, eu também não tinha esse coração, mas a gente tem que procurar cuidar um pouco do meio ambiente, né? Então a gente tenta separar um pouco de reciclagem para ajudar o meio ambiente, né? E aí, simplesmente, a palavra veio na minha mente, e aí eu falei para a senhora está com fome? E aí ela acabou aceitando e ficou conversando. Na verdade, ela queria conversar, não estava nem tanto com fome. E aí eu entendi que eu estava passando por uma prova de Deus, para saber se havia misericórdia no meu coração, ou se eu estava querendo realmente exercer a justiça de Deus. Então, o Senhor, irmãos, Ele trabalha a todo tempo nas nossas vidas. E aí eu parei para entender essa questão, pensei um pouco sobre essa questão de misericórdia hoje, analisando o nosso olhar com a humanidade, com as pessoas, sabe? Se realmente nós temos esse coração que debruça sobre a miséria, que se compadece, sabe? Que olha, vê a falta na vida das pessoas, a dificuldade das pessoas. E é isso que o texto quer trazer para nós, em Mateus 5. Será que realmente eu estou preocupado com a justiça de Deus seja feita na terra? Se eu estou, irmão, eu não abandono a minha célula, nem meu barco, nem a minha igreja, eu não largo os meus filhos que Deus me deu, porque eu estou preocupado com isso, entendeu? Então, o Senhor, Ele estava ensinando ali os seus discípulos, nesse monte, acerca disso. Então, em resumo, meus irmãos, aqueles que já fazem parte do reino de Cristo na terra, que creem na justiça, são bem-aventurados em Cristo, e são felizes plenamente, amém? E os que têm fome e sede de justiça, e os misericordiosos, e essa justiça e misericórdia de Deus, é aquela que quer ver as pessoas se convertendo, sendo salvas, pois a justiça de Deus foi executada em Cristo para toda a humanidade. Então você valoriza, por você ter essa justiça. Quantos estão entendendo? Diga amém. O Senhor quer que você olhe com compaixão para as pessoas, para você, para as pessoas que estão do seu lado, né? As pessoas querem que o Senhor, Ele quer que você entenda o quão grande o que você recebeu do Senhor, ou o que você está recebendo hoje, através dessa ministração. Então, muitas vezes, nós não nos colocamos como justiça de Deus, nos tornamos o quê? Julgadores.
e achamos que os outros são indignos de serem justificados, né? O nosso caráter muitas vezes é daqueles que não têm misericórdia. E aí eu te pergunto, por que será, né, que somos assim? Por que será que nós não temos misericórdia com o próximo? Por que será que nós não conseguimos? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que os misericordiosos obterão no futuro misericórdia. Então, se você é misericordioso, Deus, Ele já agiu de misericórdia e vai agir, vai continuar agindo de misericórdia com você. Se você tem fome, eu entendo que fome e sede, quando o autor está dizendo, ele é um estado de necessidade. Ele necessita que as pessoas, você necessita como comida e bebida, todos os dias, né? Menos o Flávio, que não necessita de comida e bebida. Brincadeira, Flávio. O Flávio faz uns jejum aí, ó. Mas fome e sede é um desejo constante. Ele está com fome. Quando ele entregar, ele vai. Então, essa questão da justiça de Deus, irmãos, como fome e sede, é uma questão que ela não para, é contínua, está dentro do nosso coração, está dentro do coração de quem nasceu de novo, de quem é regenerado, amém? Mas o que é interessante é que o autor está dizendo que eles serão saciados. No tempo certo, meu irmão, se você tem amor por almas, você vai ter tantas almas, você vai ter tantas vidas se dobrando por causa que você tem fome e sede de justiça, que o teu coração vai estar saciado em nome de Jesus. Você vai ver que você vai adquirir essa saciedade do Espírito. A pastora estava falando ontem algo, e eu achei muito interessante. Porque a primeira dificuldade que a pessoa passa, ela abandona a igreja. Parece que é a igreja que traz o problema. Mas não é. E aí ela falou assim, sabe por que não é? Ela falou para mim. Porque eu tenho um monte de amigas, um monte de pessoas que não são da igreja. E que vivem cansadas. E que vivem sobrecarregadas. Então não é igreja. Não é verdade? Elas não vão para a igreja. Pessoas cheias de problema no casamento. Mas há um diferencial para o povo que está na igreja, meus irmãos. Há um diferencial. Estamos ouvindo a palavra e a cada dia estamos melhorando. Só não estamos percebendo às vezes. Ou você não percebe, mas você está mudando a cada dia. Porque ao ouvir a palavra e o Espírito Santo te tocar, você vai sendo moldado. Estamos falando sobre justiça e misericórdia. Amanhã quando você sair na rua, o seu olhar vai ser diferente. Você pode ter certeza. Não é a obra da minha palavra, mas é a obra da palavra de Deus. É a obra do Espírito Santo em você. E Ele vai fazer com que você olhe de maneira diferente, porque eu também não tinha um olhar misericordioso, e sei que tenho que melhorar muito, mas a palavra está nos aconselhando hoje, nos orientando. Então muitas vezes nós somos julgadores e não temos misericórdia, por quê? Porque nós não entendemos, e você talvez não entendeu, que recebeu misericórdia do Senhor sem merecer nada. Ele teve compaixão, né? Teve compaixão da humanidade que estava perdida. Então, quando nós temos esse entendimento, falamos, eu não merecia. É aquela questão daquele que nós ministramos outro dia aqui, não sei se foi eu, foi um dos irmãos, às vezes eu confundo, que por muitos pecados, mais ela amava. Por mais pecados que aquela mulher tinha, ela se deleitou em Jesus, e ela chorava, e ela derramava as lágrimas delas nos pés de Jesus, e lavava, e secava lavava com as lágrimas, secava com os cabelos, e Jesus disse, deixa que ela faça isso, porque os fariseus acharam que não podiam, né? Os escribas falaram que não podia. Jesus disse assim, por muito ela tem pedido perdão, por muito ela tem chorado, é porque muito também ela ama. Então, porque ela entendeu do fundo do poço que ela estava, ela entendeu da morte espiritual que ela estava. Hoje eu olho para a minha casa, eu olho para a minha vida, eu falo, Senhor, eu estava morto, no meio de uma escuridão, no meio de uma lama, eu estava caminhando, irmão, para o abismo, há 12 anos atrás, e Jesus me tirou, a cada dia está te tirando, e está levando você para um novo lugar. Então quando você tem essa consciência, você fala, Deus teve misericórdia demais de mim, Deus teve misericórdia demais de você, e você passa a ter misericórdia pelos outros. E é isso que o autor, é isso que Mateus 5 está nos ensinando. Então, nós vemos pessoas em situação difícil, ou que se desviaram, e se entregou ao mundo, e às vezes nós vamos com um grande julgamento, sabe? Não com o olhar que o Senhor quer que nós olhemos para ela. E você sabe que duas coisas é necessário para você salvar vidas, para você ser um instrumento na mão de Deus. Em primeiro lugar, você precisa ter compaixão pelas almas.
Seguido da compaixão, você precisa ter, que a compaixão é a mesma coisa que misericórdia, é bem parecido. Segundo lugar, você precisa depender do poder de Deus, mas os dois andam junto. Misericórdia, compaixão, junto com o poder de Deus para convencer a pessoa do pecado, amém? Então, dentro desse tema, a Bíblia está nos falando dos que têm fome e sede de justiça. Então, fome, como eu falei, nos mostra um caráter de necessidade extrema. Tem alguém que fica aqui sem comer, além do Flávio? Não tem. Fica sem beber? Você está com sede, agora mesmo eu estou com sede, não sei se essa água é minha, eu acho que é. Então, nós temos sede, esse é o desejo do Senhor, que a gente tenha fome e sede da justiça dEle, irmão, que a gente não abandone, que a gente tente levar o máximo dessa justiça para outras pessoas, sabe? Fome e sede vem nos mostrar, então, esse caráter de necessidade. Será que você tem tido fome e sede da justiça de Deus? Eu quero pôr você para pensar um pouquinho. E a misericórdia em relação a outras pessoas, né? Se você tiver fome e sede de justiça e misericórdia, você vai ter facilidade de perdoar mais rápido alguém que te faça o mal, sabia? Nós perdoamos mais fácil, quando nós temos esse senso de misericórdia dentro de nós, esse senso de justiça, essa fome e sede de justiça, porque eu falo assim, eu não merecia, mas recebi do Senhor. Se eu não mereci e recebi, por que o outro não merece também? Por que eu vou me colocar como juiz agora, né? Como uma balança desvendada na mão, né? Como alguém que está com os olhos ali para julgar, para condenar? Nós não podemos fazer isso. Então podemos comparar compaixão. Somos bem-aventurados quando temos compaixão pelas almas que se perdem. A palavra de Deus está dizendo que nós somos bem-aventurados se tivermos fome e sede de justiça e se tivermos compaixão pelos que estão se perdendo. Se eu sou indiferente, eu não sou bem-aventurado. Eu não posso estar feliz, irmão, sendo que as pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Eu não posso estar feliz, eu não posso estar num estado pleno de satisfação, sabendo que a minha família está se perdendo. Eu não posso. Por mais difícil que seja, eu preciso me esforçar. Eu falo para a pastora, tem batalhas que eu não quero entrar, mas eu entro porque o estado de compaixão me faz levar. O motivo que Deus fez comigo, eu falo, meu Deus já fez tanto por mim. Eu vou nessa de novo, vamos lá, Senhor, me dá força. Mas por quê? Porque somos movidos por esse espírito de compaixão e misericórdia, amém? Então, vamos ver então onde beber e se saciar na palavra. Isaías 55, eu já estou indo aqui para a parte final, mas essa referência veio hoje à tarde no meu coração, e há uma promessa, porque às vezes você fala assim, pastor, eu sou indiferente, porque eu era assim, eu fui criado, que cada um carregava a culpa consigo e os seus problemas, eu fui criado muito assim, às vezes eu luto contra isso, porque ainda volta esse sentimento, que eu fui doutrinado desde pequenininho, a lei dá uma vantagem, né? Não, se ele pôr a cara lá, pode ir, né? Bota para correr, ou se apanhar, corre, era assim. Então, sempre de levar vantagem. E aí, eu estava analisando esse texto de Isaías 55, 1 e 2, que nós temos onde obter essa compaixão e essa misericórdia. Olha o que diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Amém? Deus está dizendo assim através do profeta Isaías, também no versículo 3, deem-me ouvidos e venham a mim. Versículo 3, ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então o que Isaías está dizendo? Que nós podemos ir até o Senhor e beber das águas dele, e comer e saciar da nossa fome, sabia? Quando a gente fica no conflito, é hora de orar, é hora de buscar, como a pastora falou, é hora de a gente se saciar no Senhor. E Mateus 5,19, vamos voltar lá no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 19,
para a gente estar encerrando, porque às vezes você fala assim, pastor, onde eu vou obter essa justiça? Meu coração está muito aquém, eu estou preocupado só com as minhas coisas. Essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que você se compadeça, que você tenha fome e sede da justiça dele na terra. E assim você também será saciado. É o que o autor de Isaías 55 está dizendo. Você será saciado se comprar do Senhor. Em Mateus 5,19, diz assim, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esse mandamento, será chamado grande no reino dos céus. Então, aí ele vai dizer, pois eu lhes digo, versículo 20, aliás é o 20, que se a justiça, porque a conclusão de Mateus 5 aqui ainda está falando, ele está falando sobre as bem-aventuranças. Olha no 20 que diz, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então a nossa justiça, ela precisa exceder a dos fariseus. Justiça de quê? Que eles faziam para mostrar, não era do coração. Eles faziam do exterior, eles faziam para aparecer, eles faziam para receber na hora, né? Então, nossa justiça, ela precisa exceder muito a dos escribas e fariseus. Faziam as orações, Jesus está dizendo aqui em Mateus 5, repetidas orações, vãs orações, sabe? Seguida de repetição. Quando eles jejuavam, Jesus estava dizendo que eles se contristavam, eles sentiam falta, eles faziam um jejum para todo mundo saber, sabe? Conhece alguém assim? Que se faz alguma coisa precisa os outros ficar sabendo? Irmão, se nós temos fome e sede da justiça de Deus, nós excedemos a justiça dos escribas e dos fariseus. A justiça deles é para mostrar para os homens. A nossa não. A nossa, ela é gerada em nós para satisfazer ao Senhor. Amém? Então, como age os que têm fome e sede de justiça? Eu vou ler Mateus 5, mesmo capítulo, versículo 43, 44, 45, para a gente encerrar. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quem dizia isso? Jesus estava dizendo isso, era a lei. Mas, no versículo 44, eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não tenha ódio dos que te perseguem. Orem pelos que te perseguem, ame os seus inimigos. Para o quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, os mandamentos para os que são de Cristo, para ter essa fome e sede de justiça, é ser generoso em compaixão. O cara está te fazendo mal, você continua amando ele, orando por ele, né? Ora e ama o inimigo. Sua vingança, qual que é a vingança daquele que tem fome e sede de justiça? Ver aquele perseguidor sendo salvo. Alguém aqui mais adiante vai dar continuidade nos cultos. E o próximo ministrante vai falar sobre a questão, eu não quero entrar nessa parte. Mas orar e amar os inimigos, e a nossa vingança é vê-los salvo. Ver a justiça de Deus se cumprir na vida das pessoas. Amém? Então eu quero pedir que você fique de pé, para que eu possa orar junto com você, para que você possa orar também. De repente você conhece alguém, de repente está passando uma prova, uma luta. Irmão, a palavra de Deus está dizendo que se nós temos fome e sede de justiça, seremos saciados, satisfeitos. O próprio Senhor, Ele vai te saciar. Ele vai aplacar a ira que está no teu coração através das pessoas. Ele vai acalmar a tua alma no meio dessa batalha, dessa luta. Sua vingança só precisa ser qual? Ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo. É um chefe seu? É alguém na tua família? É alguém que te ofende porque você é cristã, porque você vem para a igreja, porque você oferta, porque você dizima? É alguém que fala, você podia estar fazendo outras coisas, está lá? É porque você atende as pessoas? É porque você quer ver as pessoas salvas? É por isso que você é atacado? Deixa eu dizer algo para você. Tudo que você está fazendo está acumulando um tesouro celestial. E o que os escribas e os fariseus queriam era o que? Receber recompensa aqui. Aqueles que não têm o entendimento da justiça celestial querem receber tudo aqui. Mas nós não estamos só esperando a nossa recompensa aqui. Nós sabemos que teremos uma vindoura muito maior, irmãos. Então eu vos digo, Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
para que vos tornei filhos desse Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, em primeiro lugar, seja generoso nessa compaixão, tenha compaixão. Despreze, em segundo lugar, a sua própria concepção de justiça. Mateus 6, capítulo 1, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O problema é que nós somos justiceiros, nós não temos a fome e a sede da justiça de Deus. Por isso que eu volto a falar que o Flávio jejuou, tem fome e sede da justiça de Deus. Outros irmãos estão aí na frente de célula, estão orando, assumem os departamentos, tem fome e justiça de Deus, querem ser instrumentos de alguma forma na mão de Deus. Agora em Mateus 6 está dizendo assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de servos vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Então, se guarda de querer receber tapinha nas costas aqui, é o que a palavra de Deus está dizendo. Se guarde de repente, você só receber elogios aqui, irmão. Por isso, de repente, você não quer fazer, porque os seus elogios estão sendo poucos. Mas aquele que tem fome e sede da justiça de Deus, ele não está só preocupado com aqui. Se ninguém está vendo o que eu estou fazendo, se ninguém está vendo o que você está fazendo, o Pai Celestial, que tudo vê e tudo sabe, está vendo, irmão. Ele está vendo que você é bem-aventurado, porque você tem fome e sede da justiça dele na terra. Irmão, isso, sabe, não precisa ninguém vir falar para a gente que a gente está abafando ou não está, que está indo bem ou não está, sabe, porque você não está preocupado com a justiça dos homens, você não está preocupado em ser visto pelos homens, né? É bem uma explicação prática que eu vou te dar agora para a gente orar. Se você quer receber tudo aqui, então não precisa receber do Senhor na glória. Então fique em paz, irmão. Só pratique a justiça de Deus. Deus vai te saciando ao longo do tempo, amém? Seja misericordioso, sabe? Pratique as bem-aventuranças de Cristo na tua vida, você vai ver que você só vai receber em troca, alguém está vendo, amém? Então, curva a sua cabeça, coloque uma das mãos sobre o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por nós aqui. Caminhar com Cristo, às vezes, é ser orientado ao contrário do mundo mesmo, e vai ser mesmo, mas teremos um grande galardão na presença dEle. Você, por praticar a justiça de Deus, será reconhecido onde você anda, mais dia ou menos dia, escuta o que eu estou te falando, seja jovem, seja adulto, seja quem for, mais dia ou menos dias, você praticando a justiça de Deus, você será saciado, recompensado, porque o Pai vai te recompensar, tudo aquilo que você está fazendo por Ele, Ele vai te recompensar, toda misericórdia que você pratica aqui, Ele te devolverá em misericórdia multiplicada, em nome de Jesus, Pai soberano. Nessa noite, nós oramos, Senhor, unidos aqui, Pai. Sabemos que isso, Pai, é um contramão total do mundo, Senhor, essa palavra. Pai, para praticar as coisas celestiais nessa terra e nesses dias, precisamos ser totalmente contrários mesmo. Pai, mas não importa, Senhor, nós sabemos que a Tua justiça sendo praticada por nós, filhos do Senhor, mas, ó Deus, pessoas que têm problema, pessoas, Senhor, que são humanos, pessoas, Senhor, que têm falhas como eu e o Teu irmão, a Tua irmã, a Tua filha que está aqui, o meu irmão que está aqui, a minha irmã que está aqui, Senhor, mas eles sendo praticantes dessa justiça, serão saciados, Pai, porque é a Tua promessa, Senhor, nós mesmo falhos, sendo misericordiosos, mesmo a nossa misericórdia sendo limitada e diferente da Sua, nós receberemos misericórdia, Senhor, por isso em nome de Jesus, transforma o nosso coração, transforma o coração daqueles que entraram por essas portas hoje, e que em nome do Senhor Jesus, sejam todos saciados, sejam todos satisfeitos, e tenham uma vida bem-aventurada, que pratiquem essas ordenanças, Pai, e que o caráter do Senhor, de Cristo, entre dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Tem um cântico? Os irmãos vão para um louvor, nós vamos adorar o Senhor. Por um instante, nós vamos adorar o Senhor por um minuto, alguns minutos. Você possa adorar o Senhor Jesus. Você possa ser ministrado através desse louvor, em nome de Jesus. Aleluia.
você é bem-aventurado, amém? Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Somos mais que bem-aventurados, irmãos, se praticarmos o que o Senhor nos ensinou. Aleluia. Oh, aleluia. Firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem. Oh, aleluia. Sede da justiça de Deus. Justiça de Deus. Aleluia. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós. Venha o teu reino, Jesus. Queremos tua glória. Venha o teu reino, Senhor. Vem com a tua justiça, Jesus. Oh, Deus, nossa oração, Altíssimo. Ore. Sara essa nação. Nós começamos dentro de nós, na nossa vida, na nossa casa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam. Quantos louvam o Senhor? Cujo coração está no nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre. Pede a glória dele. Oh, meu Deus. Nossa oração, Altíssimo. Sara, Senhor. Que te adora, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Ele espera que sejamos praticantes da justiça dele. Seja misericordioso. Pratique a justiça dele com a tua família. Seja misericordioso com o teu irmão, com a tua irmã. Aleluia. Aleluia. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Declare isso. Vamos declarar juntos. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. A igreja! Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Levanta suas mãos e declare. Declare. Ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa
do Evangelho, só com a palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é digno de honra e glória. Só vamos mudar essa nação, irmãos. Só vamos mudar o nosso convívio. Só vamos mudar as pessoas se praticarmos a justiça de Deus. Não há outra forma. Seremos saciados e satisfeitos. Talvez você é tão indignado com as coisas, sabe, você é tão indignado com a política, tão indignado com as injustiças, mas você não pratica a justiça de Deus. Então nada acontece. Seja praticante, irmão. Entra para o time dos praticantes da justiça de Deus. Amém? E seja misericordioso em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Nós vamos agradecer a Deus. O nosso horário já deu. Nós vamos agradecer. Eu quero só orar da bênção apostólica. E orar também pelos irmãos que estão enfermos, irmãos que estão, não estão podendo vir nos cultos, porque estão doentes, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Nós agradecemos pela tua justiça, Deus, que se manifestou no teu Filho, Jesus. E sabemos que estamos justificados nela. Por mais que pareçamos que estamos injustos no mundo, ou as pessoas praticam injustiça, nós somos justiça do Senhor na terra, Pai. Pai, sabemos que assim seremos satisfeitos, se não ficarmos esperando, Senhor, nos homens, na política, no dinheiro, nas circunstâncias. Não, Senhor, nós esperamos em Ti, Jesus, esperamos a Tua justiça. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes. Oro, Senhor, para que a mão do Senhor esteja sobre a nossa igreja, guardando, preservando. Ó Deus, levando-nos em paz, Senhor. Ó Deus, dá o crescimento, Senhor. Ó Deus, dá o crescimento individual, espiritual para cada um, Pai. E que os Teus filhos também cresçam. Ó Deus, como varões de estatura perfeita, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.